sobre a nossa economia doméstica, aquele fundo de emergência doméstica, com o nosso economista, Wilson Ferreira, e ele que com certeza tem dicas muito interessantes para nós, na hora do aperto, sairmos do sufoco. Wilson, bom dia. Bem-vindo ao Sexto Sentido. Como é que estás? Está tudo bem? Está tudo bem? Ok. Tranquilo, né? E com a caríssima. Gostou do dia. Ok, Viste? muito obrigado. É mesmo assim. A Dina não explicou tão bem. Ok. Nós queremos lá o Wilson. Ok. E o Wilson aqui está. Ficamos pois felizes é, por isso. Wilson. Fundo de Emergência Doméstica. Correto. Eis o nosso tema para hoje. Certo. Fundo de emergência, caríssima Dina. Bom dia novamente. Bom dia. Vasta audiência do programa Sexto Sentido. Quando nós falamos de exatamente do fundo de emergência, é um dinheiro a ser poupado para questões emergentes. Ok, caríssima Dina? Provavelmente, ou seja, a regra diz que temos que criar no mínimo 50% de nossos gastos fixos, ok? Para tal, devemos calcular os nossos gastos fixos. Quando eu falo de gasto fixo, estou aqui a querer dizer que são todos aqueles gastos que têm a ver com alimentação, transporte, saúde, educação, telefone, todos esses gastos que nos vai dar suporte todos os santos meses são os nossos gastos fixos. Logo, temos de calcular quanto é que nós fizemos de gastos fixos. Por exemplo, se o meu gasto fixo na minha casa é exatamente de 100 mil kwanzas, ok? Eu devo economizar, ok? 300 mil kwanzas para suportar então a minha questão de forma emergente ou emergencial. Ok, o que nós temos notado é que as famílias não têm o hábito de ter uma economia ou um fundo de emergência. Por quê? Porque nota-se claramente nos últimos tempos que não há uma união financeira no lar. Ok? Por falta disso, as famílias têm dificuldade de algum modo criarem este fundo de emergência. Caríssima Dena, o fundo de emergência é muito importante. Nota-se claramente no tempo da Covid como é que as famílias estavam apertadas do ponto de vista financeiro. Exatamente. Logo, se nós tivéssemos uma cultura, um hábito de criarmos o nosso fundo de emergência, sentiríamos de algum modo confortável do ponto de vista financeiro no nosso lar. Nós não temos este hábito, não temos essa educação, mas a verdade é que as emergências acontecem. Certo. E quando elas acontecem, e se acontecerem, como devemos nós, então, sair do sufoco? Ok. Primeiramente, que as famílias devem já criar o hábito passo a expressão, de criar um fundo de emergência. O fundo de emergência é muito importante para as famílias, porque se nós não tivermos fundo de emergência, partimos do princípio que ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe. Logo, se nós pouparmos 10% da nossa subvenção mensal, nós categoricamente vamos criar um fundo de emergência e só podemos mexer em casos de emergência. Mesmo em caso de emergência? Só em caso de emergência, Pois. Diferente do estoque de segurança. O fundo de emergência é mesmo só para questões emergentes, só. Eu só posso retirar este valor em questão de emergência. Um óbito familiar. Bati com o meu carro. Portanto, só para questões mesmo de emergência.